A construção do Velho Testamento, que terminou lá com a parte da Septuaginta, que a gente falou, dos 70, e construíram, trouxeram do hebraico para o grego, a linguagem da Bíblia, traduziram para o grego, porque o grego era a linguagem agora que começaria no Novo Testamento, né? Como a gente falou de Alexandre o Grande, foi aquele que dominou todo o mundo, na verdade, todo mundo daquela época. Aí depois dele veio os romanos. Agora, na era dos romanos, no início, a igreja ainda falava o grego. A linguagem principal era o grego. Só que quando foi passando os anos, eles começaram a precisavam traduzir agora para o latim, que era a linguagem dos romanos. Então agora a Bíblia ela precisava ser traduzida. Mas vamos iniciar agora o Novo Testamento. Pode passar. Aqui eu peguei uma parte para ele falar sobre algumas dificuldades que foi para que ele formasse esse livro, o Novo Testamento, para que todos os livros fossem juntados, As principais dificuldades. O primeiro desafio da edição cristã do Novo Testamento está na distância entre as cópias mais completas e os originais. O texto sagrado estava completo por volta do ano 100 depois de Cristo, sendo que a grande maioria dos livros que o compõem já existe há pelo menos 20 anos antes dessa data, alguns até 50 anos antes. E de todas as cópias manuscritas que chegaram até nós, as melhores e mais importantes são as do século IV. Ou seja, a distância entre os autógrafos chega perto de 3 séculos. Isso faz com que o Novo Testamento seja a obra mais bem documentada da antiguidade. Então, o que ele está dizendo para a gente, os documentos foram se juntando, a partir do século I, do século II, foi se juntando os documentos, eles viram que eram vastos documentos, só que ele diz assim que a distância era de 20, 50 anos para os documentos. Então isso aí ele vai dar uma referência depois, pode passar. Ele vai falar depois a importância disso, que muitos documentos que a gente tem hoje históricos, eles são de muitos anos, 1000 anos atrás, e a distância que a gente tem dos documentos do cristianismo são bem próximas dos autores. Só para ilustrar a afirmação acima, podemos dizer que os clássicos gregos e latinos, que poucas pessoas questionam a autenticidade, possuem um espaço muito maior entre os autógrafos e as cópias. Por exemplo, a cópia mais antiga que se conhece em Platão foi escrita 1300 anos depois de sua morte. O único dos clássicos que se aproxima do Novo Testamento é Virgílio, falecido no ano 8 a.C., que encontramos os manuscritos completos de suas obras no século IV depois de Cristo. Nesse aspecto, a situação do Novo Testamento é bem diferente. Temos manuscritos do século IV em pergaminho e um número considerável de fragmentos em papiro de praticamente todos os livros que compõem o Novo Testamento, que nos leva até o século III e alguns até o século II. Olha o que ele diz para a gente, a importância, Tem a dificuldade, que era de anos atrás, que eles tinham que recolher todos esses documentos, mas essa dificuldade também mostra a importância, da proximidade com os autores. Isso mostra que não teve alterações, não deu tempo, porque ele ainda estava na época da perseguição, ou seja, não deu tempo para ninguém alterar. Então tudo que eles pegaram os originais, não talvez aqueles originais escritos realmente pelos autores, mas aqueles que foram passando, copiando e passando para as outras cidades, para as outras igrejas, Pode passar aqui para continuar. Há um segundo obstáculo. Ele fala o grande número de documentos disponíveis, como eu falei das cópias, Cada igreja foi copiando e passando para outra igreja. Paulo ele diz isso, o que você lê aqui passa para outra igreja para que eles possam ler, Então eles faziam isso. Conforme foi dito no início do trabalho, existe cerca de 5.500 manuscritos gregos, língua que o Novo Testamento foi escrito, completos ou fragmentados,
foram aproximadamente 1.300 manuscritos das versões e milhares de citações dos pais da igreja. Ou seja, o problema não está na falta de evidências textuais, mas no excesso. Assim temos mais um problema, que resulta em vantagem. Afinal, temos uma multiplicação de manuscritos que oferecem ensejo para os mais variados erros e muito mais elementos de comparação. Isso faz com que o texto tenha muito mais apoio crítico do que qualquer outro livro da antiguidade. Que ele diz para a gente: quando as pessoas foram copiando e eles reuniram, eles acharam várias cópias. Então eles puderam comparar uma com a outra e tirar o que tivesse de erro, consertar algum erro de escrita, eles puderam ajeitar e deixar correto, né? Com a maior quantidade de manuscritos que eles pegaram, que a gente fala, né? Era pergaminho, era papiro. Então ele pegava uma carta, aí ele pegava outra carta de outra igreja, outra carta, ele foi reunindo, e eles compararam para ver se tudo dava certinho. Então ele tem um apoio crítico, porque o crítico ele vem para ver realmente se o livro ele está enquadrado naquilo que eles chamam legal, né? E quando ele observou os manuscritos da Bíblia, ele viu que ele tinha muitos arquivos dele, muitos manuscritos que puderam firmar realmente a veracidade do que ele estava falando. Pode passar. O terceiro desafio é o número assustador de variantes existentes. No processo natural de multiplicação de manuscritos, por um período de mais ou menos 1.400 anos, foram surgindo inúmeras variações textuais. Notemos que as variações de pouca importância doutrinária, por exemplo, as variações na ordem de palavras, no uso de diferentes preposições e outras, o que na prática não tem como ser representado na língua portuguesa. Ele fala de uma língua para outra, tem algumas que não têm esse tipo de linguagem igual ao português, né? Então, para adequar a nossa linguagem, por isso que muitas vezes a gente pega, quando você pega no significado no grego, é diferente, porque quando traz de lá para cá, não tem como trazer igual. Aí ele diz que tem essa variação, mas isso não tira a veracidade da palavra, né? Agora a gente vai entrar na parte do canto do Novo Testamento, como ele foi formado. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o canto do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos depois de Cristo. Todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isto motivado pelo cuidado e escrúpulo. Escrúpulo é a ética das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos e escuros, com pretensão de autoridade apostólica, como a gente chama os livros apócrifos. Da mesma forma que no Velho Testamento teve, no Novo também surgiu. E eu fiz uma busca e existe 195 mais ou menos livros apócrifos. 58, eu acho que é 58, 57 no Velho Testamento e 137 no Novo Testamento. Mostrando que muitas pessoas se aproveitaram depois daqueles tempos e começaram a querer inventar, né? É chamado de fábulas, que Paulo diz, né? Paulo, na sua época, ele já diz: alguns estão seguindo fábulas, deixarão o ensinamento de ouvir, vão sentir coceira no ouvido e vão voltar para as fábulas. Paulo está falando dessas cartas que são apócrifas. E aí ele fala que isso demorou a canonização, porque eles tiveram que ler, ver, comparar cada livro, como a gente diz, né? Eles olharam o que um falava do outro, as referências, olharam se era realmente inspiração de Deus, né? Por isso que hoje a gente não aceita todos esses livros, a gente aceita 66 livros, que a nossa Bíblia tem, né? E quando ele fala, né, as pessoas daquela época, elas tiveram esse cuidado, essa ética, de realmente verificar a veracidade dos escritos. Algumas pessoas, como ele fala, né, pretensão de autoridade apostólica. O que Paulo exorta na igreja de Corinto? Algumas pessoas estavam querendo se dizer apóstolos, mas não eram.
No livro de Apocalipse, João fala, algumas pessoas chegaram, vocês viram que elas não eram apóstolos. E aí vocês viram que elas eram mentirosas, ou seja, algumas pessoas escreveram como se fossem os apóstolos. Por isso que existem cartas dizendo que é de Paulo, Atos de Paulo, acho que é de André também. Tem várias cartas, mas a gente sabe que essas cartas realmente não foram dos autores, não foi inspirado por Deus. Como ele fala, o fato idêntico ao acontecimento do encerramento do cânon do Antigo Testamento. A mesma coisa aconteceu, né? Como a gente leu o Antigo Testamento, eles tiveram também que verificar tudo, como a gente falou de Esdras. Ele teve que juntar todos os manuscritos, né? E aí aquele povo teve que verificar realmente o que era e o que não era, o cânon realmente inspirado por Deus. Pode passar. Aqui a gente já vai entrar falando das cartas de cada livro da Bíblia, né? A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência. Primeiro ele vai começar a falar os anos da escrita das epístolas de Paulo, que foram as primeiras cartas. As epístolas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13, de Romanos a Filemão. Foram escritos entre 52 e 67 depois de Cristo, pela ordem cronológica. O primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. 2 Timóteo foi escrita em 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada de Deus. É o que eles falaram, né? Pedro já estava falando dos escritos de Paulo, que eram as escrituras sagradas, mostrando que já tinha um reconhecimento dos escritos de Paulo, já tinha uma certeza que os escritos de Paulo eram inspirados por Deus. E como ele falou, né? A primeira carta aqui considerada é Tessalonicenses. Surge uma dúvida, porque Gálatas, algumas pessoas acham que Gálatas foi a primeira carta. Eu vou passar aí, pode passar. Ele vai explicar Gálatas. Alguns acreditam que Gálatas foi em 57, outros acham que foi antes de 52. Primeiro que 1 Tessalonicenses, porque Gálatas ainda não tem uma certeza da data exata. Supõe-se outrora que esta epístola tivesse sido escrita cerca do ano 57, ou seja, na mesma altura que foi a de Romanos e talvez Coríntios. Não faltou quem reunisse casos paralelos de doutrina e de título em Gálatas e Romanos, mas não se trata de prova convincente de maneira a concluir-se que estas epístolas são contemporâneas, pois os temas comuns a ambas, nomeadamente o da justificação, adaptam-se a qualquer época. Julgou-se ainda que Gálatas fosse uma espécie de rascunho que Romanos aperfeiçoou, uma vez que se admite alguns anos de diferença entre a publicação ou o aparecimento das duas cartas. Do mesmo modo, poderíamos também frisar que alguns anos medeiam entre a doutrina da crucificação do Cristo e do batismo em Cristo dos Gálatas, com os mesmos temas desenvolvidos em Romanos. Ele está dizendo aqui que ele ainda não tem uma certeza de Gálatas, mas tem uma comparação com as coisas que tem Gálatas, tem Romanos, que ele acha que pode ser próximas, pode passar. Agora que ele vai ter uma visão que há, no entanto, um caso que pode levar-nos a supor que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes de 57 e dirigida aos crentes da galáxia do sul. Supõe-se, na realidade, que Paulo a destinou às igrejas de Antioquia, na Pisídia, de Icônio, de Listra de Derbe, regiões evangelizadas pelo apóstolo durante a sua primeira viagem missionária. Ora, Paulo regressou dessa viagem a Jerusalém
provavelmente no verão do ano 49, ou seja, antes ainda da primeira Tessalonicenses. E a carta tinha por fim impedir as atividades de certos doutrinadores judaizantes entre os neoconvertidos da Galácia, sendo, portanto, escrita nesse mesmo ano. Assim, tudo leva a crer que esta carta foi a primeira que Paulo escreveu. Ele surge essa dúvida por causa daquela parte que Paulo fala sobre, ele exorta a Pedro, né? Ele fala com aqueles homens que quando os gentios chegavam, eles se afastavam, né? E aí naquela carta ele começa a falar a de Gálatas. É interessante, pode passar. Agora ele fala sobre a epístola da segunda viagem missionária, primeira e segunda Tessalonicenses. Por quê? Porque, como a gente falou de Gálatas, eles acreditam que pode ser a primeira carta, né? Durante a segunda viagem missionária, Paulo partiu da cidade de Troade, na Ásia Menor, para a Europa, com o fim de evangelizar as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, onde chegou por fins do século 51. Nesta última cidade, encontrou-se com Timóteo e Silas, que lhe narraram pormenorizadamente a situação dos neoconvertidos de Tessalônica. Quem pode ler Atos 18:1? Neoconvertidos é os novos convertidos de Tessalônica, aos quais Paulo logo dirigiu a sua primeira Tessalonicenses, possivelmente durante o ano 52. E a segunda deve ter sido escrita pouco depois também de Corinto. Atos 18:5 é só para confirmar o que Paulo fala. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ele se encontra com Timóteo e Silas. É o confirmando que ele falou, né? Quando ele chega aqui na última cidade, encontrou-se com Timóteo e Silas. Pode passar novamente. A terceira viagem missionária de Paulo, ele escreve a 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Nessa viagem, Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, 53 a 56, de cuja cidade ele escreveu 1 aos Coríntios. Talvez no ano de 55, 1 Coríntios 16:8, quem pode ler. Depois seguiu para a Macedônia, onde redigiu a 2 aos Coríntios. Talvez em 56, 2 Coríntios 7:5. Que o irmão possa ler 1 Coríntios 16:8 e outro irmão 2 Coríntios 7:5. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. 1 Coríntios 18:5. Agora, 2 Coríntios 7:5. Aqui é confirmando que ele passou em Éfeso. 2 Coríntios 7:5. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores e doenças. Aí é o que ele está falando, ele passou pela Macedônia e redigiu a 2ª carta aos Coríntios. Percorrendo em seguida diversos lugares da Grécia, a Caia, permaneceu perto de 3 meses em Corinto, sendo hóspede de Gaio. Romanos 16:23, 1 Coríntios 1:14, algum irmão lê. Romanos 16:23, 1 Coríntios 1:14, ele vai falar, porque ele permaneceu em Corinto, hóspede de Gaio. Ele passou num lugar da Grécia chamada Caia. Saudai-vos a Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão do quarto. O cartão de Coríntios, ele diz: dou graça a Deus, porque a nenhum de vós vai dizer, exceto Crispo e Gaio,
Então ele trata desse Gaio, né? E aí teve a oportunidade de dirigir a sua epístola aos Romanos, possivelmente sendo no ano de 57 depois de Cristo. Pode passar. Epístolas escritas na prisão em Roma, quando ele foi preso. Ele fala de Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Você vê que essas cartas ele já trata de uma forma diferente, né? Ele fala sobre prisão. Após tormentosa viagem marítima, Paulo chega a Roma, talvez no ano 60 depois de Cristo. No ano seguinte, ou seja, em 61, escreveu Efésios, Colossenses e Filemon com pequenos intervalos. As duas primeiras contêm vários passos paralelos que foram enviados pelo mesmo mensageiro, Tico. Efésios 6, 21, quem pode ler? Colossenses 4, 7. Ele fala desse homem chamado Tico. Efésios 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, irmão amado, fiel, ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Agora, né? Eu o envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Só foi mesmo para dizer que ele entregou essas duas primeiras cartas, Efésios e Colossenses, por esse homem chamado Tico. Então, esse homem quem levou para as igrejas essas duas cartas. A carta de Filemon foi dirigida a um cristão de destaque que se encontrava em Colossos. Também deve ter tido o mesmo portador que as precedentes, embora desta vez o acompanhasse um escravo de nome Onésimo. Quem pode ler Colossenses 4, do 7 ao 9? Ele vai falar desse escravo. Acabou de ler. Cid acabou de ler. Meu som já? Colossenses 4, Quem foi Onésimo? Onésimo foi o escravo desse homem que ele chama aqui da cidade, né? Esse escravo, esse Onésimo estava com ele. Lê de novo, se for ver o nome da pessoa que ele entrega a carta. Colossenses 4, 7, 9. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Isso mesmo. O negócio é Filemon que eu estava falando. Que Filemon foi um homem que tinha esse escravo chamado Onésimo. É isso mesmo. Filemon 1, versículo 8. Paulo intercede com Onésimo. Eu queria lembrar disso. Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era homem de Deus, mas tinha esse escravo chamado Onésimo que aceitou a Jesus. Algumas pessoas falam que provavelmente ele fugiu do seu senhor e ele encontra com Paulo e ele se converte. E agora Paulo pede que Filemon perdoe ele, que Filemon não queira escravizar mais a ele, que Filemon lance sobre ele o perdão. Paulo, na carta de Filemon, ele fala sobre isso com ele. Então Paulo agora caminha com esse Onésimo que era um escravo. Só mais tarde, provavelmente em 62, apareceu a Epístola aos Filipenses,
em que Paulo aguarda para breve a sua libertação. Filipenses 1, 25, Filipenses 2, 23 ao 24. Quem pode ler? 25. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Aí é 25. Agora 2, 23 ao 24. De sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Pode passar. Epístola pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. É muito possível que realmente só no ano 62 se tenha verificado a libertação do apóstolo, seguindo-se depois uma viagem à Espanha, que planejava há muito, Romanos 15, 24, quem pode dar uma lista? E mais tarde a Colossos, Filemão 22. E também, e outras cidades, sobretudo a Filipos, Filipenses 2, 24 e a Éfeso, 1 Timóteo 1, 3. Quem pode ler essas cartas? Romanos 15, 24, Filemão 22, Filipenses 2, 24, 1 Timóteo 1, 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1. Quem pode ler? Romanos 24, 15, 24. Eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Filemão 22. Juntamente, prepara-me também, ousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Filipenses 2, 24. Já. Já. 24. E estou persuadido do Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Ele está falando que ele estava na prisão. E ele está dizendo que ele ainda ia nesse lugar, que ele ia ser solto, né? Ele foi solto, mas depois foi preso de novo, que vai explicar aqui a história. Pelo menos é certo que visitou a ilha de Creta, onde deixou Tito, que até então acompanhava em Tito 1,5. Quem pode ler? Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Talvez em 64 da Macedônia tenha escrito a sua primeira carta a Timóteo, que deixaram em Éfeso, em 1 Timóteo 1,3. Quem pode ler 1 Timóteo 1,3? Como te roguei por partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Da mesma data deve ser a Epístola a Tito. A segunda Timóteo foi enviada de Roma quando na segunda prisão de Paulo, em 2 Timóteo 1,8, 16 e 2 Timóteo 2,9. Quem pode ler Timóteo 1,8 e o versículo 16 e 2 Timóteo 2,9? 1 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonheis do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 18. 16. Pelo qual estou sofrendo até alguns com malfeitores, contudo a palavra de Deus não está algemada. Aí foi 2,9, né? 2,9, 2 Timóteo 2,9. Falta 16, né?
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésipo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo ele já está agora preso novamente, e aí na 2 Timóteo a gente vê ele falar que combateu o bom combate. Ele sabia agora que a sua morte já estava próxima, já estava decretada, né? Que ele iria morrer. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já que o coroa da vida está preparada não só a mim, mas todos quanto creem no Senhor. Né? Na companhia de Lucas, 2 Timóteo 4,11, entre 66 e 67 depois de Cristo, quem pode ler 2 Timóteo 4,11? Lucas, como nós conhecemos, é Lucas o médico, é Lucas o escritor do livro da carta, o Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, né? 4,11, né? 2 Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois nem é útil para o ministério. Alguns acreditam que Lucas provavelmente pegou muita informação para escrever as cartas de Paulo e de outros discípulos também, né? E ele, como a gente vê na primeira carta de Lucas, ele fala que ele estudou, ele procurou para realmente fazer uma carta mais confiável, detalhada. Entre 66 e 66, o apóstolo sabe que não tarda a hora do martírio, aguardado com serenidade e confiança. 2 Timóteo 1, 10 ao 12 e 2 Timóteo 4, do 6 ao 9 foi o que eu falei, mas vamos ler o 2 Timóteo 1, 10 ao 12. 10. E é manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está falando, como eu tinha falado, 2 Timóteo 4, 6 ao 8, é quando ele fala de combater o bom combate, acabei a carreira, né? Eu já tinha falado. Então ele já está falando em 2 Timóteo a respeito da sua morte. Pode passar. A gente vai para o livro de Atos. Livro de Atos e agora dos Evangelhos, né? Atos dos Apóstolos, escrito em 63 depois de Cristo, no fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma. Atos 28, 30. Quem pode ler? Você vê que Atos dos Apóstolos não fala da morte de Paulo. Ele só conta da viagem de Paulo para Roma, para ser lá julgado, né? Mas ele não fala da morte de Paulo. 28, 30, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugava, onde recebia todos que o procuravam. Agora os Evangelhos. Os Evangelhos estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigo de enganos e esquecimento, porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo, que ele é infalível. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ele estava dizendo que o Espírito Santo conduzia as pessoas a falar realmente da sua verdade, da sua palavra, porque Jesus falou, né? O Espírito Santo viria para confirmar o que ele havia ensinado e ensinar mais, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, né? Então ele diz que o Espírito Santo ia guiar as pessoas.
não ia ter erro, porque as pessoas iam escrever, tinha na sua lei, na sua palavra, o que o Espírito Santo falava. Interessante, quando a gente olha o nosso tempo hoje, o tempo do apóstolo Paulo, quando ele prega para os gregos, ele chega lá, os gregos não sabiam sobre a Torá, não sabiam sobre a lei. Como ele ia pregar para as pessoas que nem sabiam da lei, não conheciam nenhum detalhe? O Espírito Santo é quem convence, como Jesus falou, não depende de nós, mas o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui embaixo ele fala sinóticos. O que são sinóticos? Foram escritos em 60 a 65 depois de Cristo. Sinóticos é porque são parecidos, né? São livros, Mateus, Marcos e Lucas, são livros parecidos. Livros que parece que um autor pegou algumas coisas de outro autor e complementou, né? Eles falam que poderia ter acontecido isso. Marcos em 65 e 1 Timóteo 5,18. Quem pode ler? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O que ele está dizendo? Que Paulo faz uma referência a Mateus 10,10. Quem pode ler Mateus 10,10? Nem o alforje para o caminho, nem nas duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. João foi escrito em 85. João foi o mais antigo, né? João não é parecido com os outros livros, é totalmente diferente. Entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. Nota-se que Paulo chama Mateus e Lucas de escrituras, ao citá-los em 1 Timóteo 5,18. O original dessa citação está em Mateus 10,10 e Lucas 10,7. Quem pode ler? 1 Timóteo 5,18 e Lucas 10,7, porque Mateus 10,10 a gente já leu. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10,7. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então o que ele está dizendo? Paulo está fazendo uma referência de um livro dos Evangelhos. Ele pega uma referência dizendo: o trabalhador é digno do seu trabalho. Então a história não conta que Paulo acompanhou Jesus. A história não conta que Paulo ouviu as pregações de Jesus. Mas a história conta que ele se converte depois da morte de Jesus. Então a gente entende que ele pegou algumas dessas cartas, pode ter lido algumas dessas cartas também da história de Jesus, para se conhecer mais sobre a história de Jesus. Pode passar. A visão de cada evangelho, isso aqui é importante para a gente saber, né, o que cada evangelho traz para a gente. A visão de cada evangelho é sobre Jesus. Há 4 ofícios distintos de Cristo apresentados nos evangelhos. Ele é apresentado como rei em Mateus, servo em Marcos, filho do homem em Lucas e filho de Deus e o próprio Deus em João. É verdade que os 4 evangelhos têm muita coisa em comum. Todos eles tratam do ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, seus ensinos e milagres. Porém, cada evangelho tem suas diferenças. O que ele diz para a gente? Mateus, quando você pega Mateus, você vê Mateus falando dele sendo um rei que era esperado, né? Ele, da geração de Davi. Ele fala da promessa de Abraão. Ele não fala de Adão. Quem fala de Adão já é Lucas. Lucas dizendo por que de Adão. Lucas ele fala aqui que ele é de Adão. Ele fala que ele é filho do homem, criado de um homem, veio da descendência de Adão, homem. Então ele está dizendo que ele é filho do homem. Os dois trazem essa coisa diferente. Marcos ele já traz com um servo. Por que Marcos traz com um servo? Marcos traz Jesus de uma forma rápida, Jesus fazendo milagres, Jesus operando. Você vê que o livro de Marcos ele só mostra mais Jesus trabalhando, Jesus salvando, Jesus
curando. Então é bem rápido, mostrando que ele veio para servir como servo. E já João é o mais diferente, né? João mostra Jesus como Filho de Deus e Jesus como o próprio Deus. Ou seja, ele vem mostrando Jesus, olha, ele veio para que era seu, no princípio ele estava com Deus, ele é Deus, ele está mostrando sempre que era Filho de Deus e ele é Deus. Todos eles tratam do ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, ensinos e milagres. Porém, cada evangelho tem suas diferenças. Pode passar. As epístolas de Hebreus a Judas foram escritas em 68 e 90 depois de Cristo. Quanto à autoria de Hebreus, só Deus sabe de fato. Eu peguei aqui esse Agostinho de 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, África do Norte, afirma que seu autor é Paulo. Esses são o quê? Alguns teólogos daquela época. Agostinho a gente conhece porque a Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho. Mas ele era um bispo daquela época, estudioso, buscava escritura, né? E ele afirma que era Paulo. As igrejas orientais atribuíram a Paulo, mas os ocidentais, até o século IV, recusaram-se a admitir isso. A opinião ainda hoje é a favor de Paulo. Orígenes, foi um tempo um pouco depois, 185 a 254 depois de Cristo, o homem mais ilustre da igreja antiga e anterior a Agostinho afirma: quem escreveu, só Deus sabe com certeza. Por que eles falam? Porque ela não dá referência a quem escreveu e ninguém sabe realmente quem escreveu. Porém, ela é muito parecida com as cartas de Paulo, quando ele finaliza, como ele fala, o conhecimento que ele tem. Muitos afirmam que foi Paulo. Apocalipse, escrita, a última carta, né, foi Apocalipse, que nós conhecemos, que João foi o último apóstolo a morrer. Ele, escrito em 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, África, em 393 depois de Cristo. Pode passar. Data do reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. Isso ocorreu no século III, Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nessa ocasião, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos, a necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento. A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita como a do Antigo. Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregaram por toda parte, sem haver nada escrito. Sua Bíblia era o Antigo Testamento. Com o correr do tempo, o grupo de apóstolos diminuiu. O Evangelho espalhou-se. Surgiu a necessidade de reduzi-lo à forma escrita, para ser transmitida às gerações futuras. Ora, o plano de Deus em marcha. Era o plano de Deus em marcha. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicações acerca de casos difíceis surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos, etc. Quem pode ler 1 Coríntios 1:11, 1 Coríntios 5:1, 1 Coríntios 7:1, 3 pessoas. A gente já conhece a história que Paulo fala, né? Que muitas pessoas estavam surgindo, trazendo doutrinas de demônios. Então ele fala que as escritas precisava algo escrito para a gente ali mostrar o que foi escrito pelos primeiros apóstolos, aqueles homens que estavam com Cristo, aqueles homens que viveram a vida para Cristo, o que eles escreveram, né? Para que através daquilo eles pudessem ali combater as heresias, né? 1 Coríntios 11. Pois, a vossos espíritos, meus irmãos, fui invocado pelo
da casa de Coré, de que há contenda entre vós. 5:1 agora. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. 7:1. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Olha o que Paulo pega, né? Paulo está falando de situações que estavam ocorrendo na igreja que precisava de ensinamento. Então ele fala, se não tivesse escrito, como é que se ia ensinar, ia pegar a base para ter esse ensinamento? Então, eles juntaram os livros, não, nós vamos precisar juntar esses livros para que a gente forme o cano do Novo Testamento, para que a igreja agora, futura, tenha algo para que possa consultar. Como a gente falou, o cano, né? O cano é algo que nos guia, algo que vai nos orientar, algo que vai nos guiar o caminho certo. Pode passar. Os judeus cumpriram sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos. Romanos 3:2. E a igreja também cumpriu sua parte transmitindo as palavras e ensinos do Senhor Jesus, bem como as que, pelo Espírito Santo, inspirou aos escritores sacros. Ele mesmo disse: tenho muito que vos dizer, mas o Espírito de verdade dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. João 16:12-13. Dão testemunho da existência de livros do Novo Testamento em seu tempo. Os seguintes cristãos primitivos, cujas vidas coincidiram com as dos apóstolos ou com os discípulos deste. Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, em 95 depois de Cristo, ele cita vários livros do Novo Testamento. Pode passar. Aí ele está dando as testemunhas depois, né? Policarpo, na sua carta aos Filipenses, cerca de 110 depois de Cristo, cita diversas epístolas de Paulo. Inácio, por volta de 110, cita grandes números de livros em seus escritos. Ou seja, eles estão dizendo que algumas pessoas que depois dos apóstolos, elas citaram os livros. Pode passar. A tradução da Bíblia, as primeiras traduções, Ventus Latina, né? Foi o nome comumente dado aos textos bíblicos traduzidos para o latim. Esse primeiro aí, ele fala que foi o povo, né, que ia traduzindo para o latim. Como eu falei, o Antigo Testamento ele finaliza com o grego e inicia o Novo Testamento com o grego. Só que Roma agora dominou o mundo e o latim foi a língua que ficou agora como sendo a língua universal, né, que todos precisavam aprender. Então, quem começou? Eles começaram a traduzir para o latim. As pessoas simples, né, lá, traduzia, mandava para outra igreja, para aqueles que estavam na linguagem do latim, né, para que o evangelho se expandisse pelo mundo. Ele fala que o nome, antes da tradução de São Jerônimo, conhecida como Vulgata, que a Vulgata é que a gente que foi usada para traduzir a nossa Bíblia de hoje. Ventus Latina é uma expressão em latim que significa latim antigo. Com a pregação do cristianismo por todo o Império Romano, houve a necessidade de traduzir os escritos bíblicos para os cristãos que não liam grego ou hebraico. Acredita que essa tradução dos escritos bíblicos seja do início do século I e que foram realizadas por tradutores informais. Pode passar. O Exapra 6, né? De Orígenes, não é propriamente uma versão, é obra compreendida. Devido a falhas na tradução da Septuaginta, Orígenes, grande erudito da igreja primitiva, compôs em Cesareia a sua Exapra, com versão de 6 colunas, em 228 depois de Cristo. As 6 colunas estão dispostas da direita para a esquerda, ou seja, ele botou o texto hebraico, mostrou o grego, tudo para que a pessoa pudesse comparar, né? Pudesse pegar a tradução correta. Pode passar. Mas a tradução que foi aqui realmente foi a melhor é essa de Vulgata. As Bíblias de hoje, a maioria é baseada nessa Vulgata. Vulgata é a forma latina abreviada de Vulgata Editio, ou Vulgata Version, ou Vulgata Lection.
respectivamente edição, tradução ou leitura de divulgação popular na linguagem do povo, a versão mais difundida ou mais aceita como autêntica de um texto. No sentido correto, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia escrita entre os fins do século IV e início do século V por São Jerônimo, a pedido do bispo Damasco I, que foi usada pela igreja cristã e ainda é muito respeitada. Por 1000 anos, a Vulgata foi a Bíblia de quase toda a Europa. Foi ela também a base de inúmeras traduções para outras línguas. Foi decretada como a Bíblia Oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento, quarta sessão, em 8 de abril de 1546. Decreto este somente cumprido em 1592, com a publicação de nova edição da Vulgata pelo Papa Clemente VIII. Pode passar. Outras versões que ele fala, orientais, tem as versões egípcias, no ano 500, etíope, gótica, armênia, georgina. Cada um foi fazendo, eslavônica, feita no século IX, base dos 70, guiada pela Septuaginta. É ainda hoje usada pelos eslavos, orientais e medionais. Ambos os testamentos foi preparada por 2 irmãos missionários tessalonicenses, a Bulgária e Morávia, Cirilo e Metódio. Pode passar. Ele está falando das traduções agora da Bíblia, Aí começou as versões europeias. Começaram no século XII, as traduções da língua da Europa, tais como francês, italiano, alemão, sueco, dinamarquês e o holandês. Aqui tem as datas de cada ano de um, A base da maioria das traduções que acabamos de mencionar foi a Vulgata. Como eu havia falado, a Vulgata foi a melhor tradução. Então, muitos pegaram nessa tradução para trazer para a sua linguagem de hoje. Das versões europeias, vamos destacar apenas 3 devido à sua importância, que são as versões inglesas. Foi a Bíblia que formou a mentalidade do povo inglês e firmou a seriedade nacional. A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia em sua própria língua. Até então as escrituras estavam encerradas em latim. Desde muitos séculos, língua essa que já é desconhecida do povo em geral. Pequenas porções da Bíblia foram traduzidas para o inglês a partir do século VIII. Beda, falecido em 738, traduziu os 4 evangelhos. Outras porções foram traduzidas até 1300 depois de Cristo. Pode passar. Houve 13 principais versões em inglês, abrangidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, feitas entre 1380 e 1978. A primeira de 1380 foi feita por John Wycliffe. Este foi um grande erudito e estudioso das Escrituras. Decidiu traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa. O Novo Testamento foi concluído em 1380 e a tradução guiado pela tradução da Vulgata. A gente vai falar sobre esses homens quando a gente entrar na história. Aqui eu só estou falando sobre a construção do livro, então a gente não vai falar da história desses homens agora. Depois a gente vai voltar para o Velho Testamento, vai falar sobre a história, vai entrar no Novo, e depois a gente vai entrar na história dos avivalistas, dos reformadores, que John Wycliffe foi um também, O segundo tradutor inglês foi Tyndale. Conhecia a fundo o grego e demais línguas bíblicas. Publicou ele o Novo Testamento em Worms, Alemanha, em 1525. A influência do seu monumental trabalho continua até hoje, porque a famosa versão autorizada, hoje em uso, é praticamente uma revisão da de Tyndale. Pode passar. As 4 principais versões recentes inglesas, no caso recente que ele fala de 1000, 1500, 1800, A versão autorizada é a versão do Rei Tiago, que foi publicada em 1611. A versão revisada de inglês, O Novo Testamento foi publicado em 1881 e o Antigo em 1885. A versão padrão revisada, que foi também em 1946. A versão alemã de Lutero, em 1534. Versões em português. Lutero já tinha feito uma versão
1522, mas essa foi a mais considerada, né? Versões em português. Agora a gente vem para a nossa parte. Como aconteceu em relação a outros idiomas, a Bíblia não foi inicialmente traduzida por inteiro em português. Dom Diniz, rei de Portugal, 1279-1375, traduziu da Vulgata uma parte do livro de Gênesis. O rei Dom João I ordenou a tradução dos evangelhos. Esse mesmo rei traduziu o Salmo. Frei Bernardo traduziu o Evangelho de São Mateus, no século XV. Em 1495, a rainha Leonor, casada com Dom João II, mandou publicar um livro, A Vida de Cristo, uma espécie de harmonia dos evangelhos. Em 1505, a mesma rainha mandou imprimir os Atos de Epístola Universais. Pode passar. Agora vejamos as traduções completas, a versão de Almeida, que é a mais usada. João Ferreira de Almeida, a gente também não vai falar sobre a história dele agora, depois a gente vai falar, né? Foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa em Batavia, né? Então capitão da ilha de Java, capital da ilha de Java, na Oceania. Batavia é agora a moderna de Jakarta, capital da Indonésia. Java era então domínio holandês conquistado aos portugueses. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, terminando em 1670. Em 1681 foi impresso em Amsterdã, Holanda. Isto é, 100 anos antes da primeira edição católica da Bíblia, a de Figueiredo, em 1781. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48:21, quando então faleceu em 1691. Missionários seus amigos completaram a tradução, especialmente de Jacob Oppenden. Almeida fez sua tradução do grego e hebraico, línguas que estudou após abraçar o Evangelho. Utilizou também as versões holandesas de 1637, a espanhola de Valera de 1602. Seu Antigo Testamento foi publicado em 1753 em Amsterdã. Então aqui não tem a história dele. Você vê a história dele, você vai ver que ele morreu pela Igreja Católica, foi matou ele. Então você vai ver muito mais, mas lá na frente a gente vai fazer, pode passar. Tem também a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a publicar o texto de Almeida em 1809, publicando a Bíblia completa pela primeira vez em 1819. O texto de Almeida foi revisado em 1894 e em 1925. E em 1951, a imprensa bíblica brasileira, a Organização Batista Independente, publicou a edição revista e corrigida, abreviadamente ARC, né, que a gente conhece, e a RA, que a gente conhece também. Uma missão de especialista brasileiro trabalhou em 1945 até 1955, apresentou recentemente a edição revista e atualizada de Almeida, a RA, né, que a gente chama. É uma obra magnífica com linguagem qualificada e de melhor tradução. O Novo Testamento foi publicado em 1951 e o Antigo em 1958. A publicação é da Sociedade Bíblica do Brasil. A comissão revisora compõe-se de 30 elementos mais abalizados de várias denominações. Né? Eles pegaram várias pessoas para fazer essa tradução. Pode passar. Aqui é para finalizar, né? O que a Bíblia realmente é. Muito pode ser dito sobre o que é a Bíblia. Ao longo do tempo, ela teve sua circulação proibida. Ela sofreu diversas tentativas de homens que tentaram destruí-la. Também foi contestada por céticos e desprezada por muitos que acreditaram que seus dias estavam contados. Muitas outras pessoas já afirmaram que, devido à evolução científica, intelectual e tecnológica, chegaria o dia em que a Bíblia não passaria de um simples livro esquecido e sem qualquer valor espiritual. Apesar disso, a Bíblia permanece absoluta como o livro mais lido de todos os tempos. Suas características e propósitos continuam intactos. Pode passar. Resumidamente, podemos dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática.
Apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo com que devemos viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar ao nosso Deus. Na Bíblia, encontramos a verdadeira sabedoria